Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estar aqui, numa casa que recebe a gente com tanto carinho, né? Então, na noite de hoje a gente vai falar sobre, como o Adriano falou, né? Um assunto que está mexendo aí com a gente. Só o pessoal lá do outro centro, porque o pessoal do outro centro é diferente, né? A gente é um pouquinho melhor, né? Somos um pouquinho melhor que o pessoal do outro centro? O que vocês acham? Nada a ver, né? Estamos todos na mesma embarcação, não é assim? Mas o assunto de hoje é: por que devemos cuidar de algo que mexe tanto com a gente? Há pessoas que digam que não são ansiosas. Não vou perguntar quem é ansioso, porque existem níveis de ansiedade, tá? Alguns mais, outros menos, mas a ansiedade é algo que parte da nossa natureza. O problema é quando ela se intensifica. E quando a gente sabe quando ela se intensifica, a gente sabe dosar isso? O que vocês acham? A gente sabe quando a gente está perdendo a mão? Sabe ou não? Alguns sabem, outros não, é isso? Quem faz a autoanálise, reflexões, começa a olhar para dentro, desconfia, analisa, entende o que está se passando. Mas, como a maioria das pessoas gostam do Zeca Pagodinho, né? Sabe como que é o Zeca Pagodinho? Deixa a vida ir levando, né? E quando a gente deixa a vida levando, a gente está no controle? Não. A gente foge do controle. Agora, a ansiedade, ela precisa ser controlada? O que vocês acham? Sim. E a gente faz isso todo dia, né? Mas a gente sabe que precisa, mas não faz, é assim? Então vamos ver aqui a contribuição que a doutrina espírita nos traz a respeito da ansiedade. Por que eu devo cuidar? Por que eu devo trabalhar em cima daquilo que me faz, que está me trazendo comportamentos indevidos e que nos levam a situações que a gente não gosta? A ansiedade, ela é responsável por muitos tormentos do ser. Nós estamos na era do espírito, aquele em que a gente precisa olhar para dentro, para ver o que a gente precisa melhorar, não é assim? Transformar situações ruins em situações boas. O problema é quando a gente acha que a gente já é bom o suficiente, que não precisa mudar. Conhecem síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. A danada da Gabriela, só ela, né? Mas olha lá a contribuição de Jonas de Anjos. O que é ansiedade? A ansiedade natural é o desejo que ocorra algo que se aguarda. Sabe aquelas borboletas na barriga que a gente tem quando a gente aguarda algo interessante acontecer? Tem sentido isso ou não? Vou lembrar vocês quando vocês sentiam. Lembra quando você marcava um encontro com o amado, com a amada? Lembra disso? Faz tempo, né? Faz tempo? Agora andei encontrando o quê? Lembra dessa situação quando você marcava um encontro? E antigamente era assim, né? A gente marcava um encontro para daqui uma semana, uns dias. E esses dias até chegar o momento, borboletas no estômago, sim ou não? Sim. E para se vestir, para encontrar? Como que era? Era bom, gente? E aí, vamos se encontrar em tal lugar. Chegava na esquina momentos antes, né? Porque quanto antes, melhor. Aí quando via o amado, a amada vindo lá longe, como é que ficava o estômago? As borboletas aumentavam? Essa é a ansiedade natural. Aquela que
você sente a vontade daquele momento, tá? Mas é isso que a gente tem vivenciado agora? O que vocês acham? Então é a normal expectativa em torno de fenômenos existenciais que compõem um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. E o finalzinho é interessante. A ansiedade natural é para as pessoas que são equilibradas. Como nós somos todos equilibrados, a nossa ansiedade é bem anormal, não é assim? É a de baixo. Ó. O tormento, porém, que produz distúrbios generalizados, tais como, olha os sintomas. E isso que é preocupante. Pessoas estão adentrando aos hospitais com muita frequência, com sintomas parecidos de infarto. Conhecem pessoas assim? E os trabalhadores da área da saúde já estão espertos nesse sentido. Eles já começam a identificar que é uma crise de ansiedade. Olha os sintomas: sudorese abundante, colapso periférico. Colapso periférico é quando você perde o controle de álcool no seu corpo. Geralmente, a gente encontra esses colapsos periféricos em pessoas que têm tique nervoso. Já ouviram falar de tique nervoso? Sabe aquelas pessoas que ou puxam o ombro ou fica piscando? São situações que ela não consegue controlar. E quando ela fica nervosa, a situação aumenta. Conhece pessoas assim? Mas vocês também conhecem aquele tique conhecido como síndrome da perna inquieta? Aquela perninha que não para. Conhecem pessoas assim? Hã? Isso também é considerado hoje como um colapso periférico. Porque até dormindo as pessoas balançam a perna. Ou alguma parte do corpo. A perna é o mais natural, né? Natural entre aspas, é o mais comum, vamos dizer assim, tá? Arritmia cardíaca, inquietação exagerada. Arritmia cardíaca a gente pode dizer, nossa, meu coração acelerou do nada, ou meu coração diminuiu o batimento do nada. Temos sentido isso com mais frequência? Inquietação exagerada. Hoje, crianças e adultos são considerados com transtornos, seja eles de espectro autista ou de várias situações, simplesmente por causa de inquietação exagerada. O que é que será que está nos deixando inquietos? Por que é que a gente não consegue focar nas coisas que a gente quer? Por que a gente não tem mais aquele poder de observação que a gente tinha? O que é que tem deixado a gente fora do controle? Uma das coisas é o excesso de telas. Seja ele celular, tablets, computadores, televisão. Há pessoas que são, eu não fico muito tempo no celular, nem no computador, nem no tablet. Fica muito tempo maratonando série. Também é um sintoma. Então, já existem clínicas para trabalhar, para retirar esse mal que fizemos conosco mesmo. E tudo isso está inserido dentro da nossa ansiedade, tá? Receio de insucesso. A pessoa fica o tempo todo achando que nada vai dar certo, né? Produz o estado patológico. O estado patológico é doença. Então, a ansiedade é considerada uma doença hoje? Tá? Que pode ser superado com auxílio de especialista em psicoterapia, desejo pessoal realizado em empenho em conseguir. Considerações de Joana de Ângeles, que trabalha muito bem e vem fazendo um trabalho maravilhoso com a sua série psicológica, trabalhando o ser, porque nós estamos na era do ser espiritual, do eu comigo mesmo. Mas sabe por que a gente está ansioso? Porque é difícil olhar para eu mesmo. Ou vocês acham que quando a gente olha para a gente mesmo, a gente
Porque a maioria das coisas que a gente olha em nós é aquilo que a gente aponta no outro. Já perceberam isso? A psicologia explica. Tudo aquilo que você aponta para o outro, sabe aqueles defeitos que a gente aponta do outro? É porque ele está onde? Você só reconhece o defeito do outro porque ele está em você. Essa é a grande questão. Por isso é tão difícil olhar para dentro. E na era do ser não tem como não olhar para dentro. Se a gente não olhar para dentro, não vai dar para melhorar. Não dando para melhorar, seremos reprovados na escola da vida. Só que nós estamos em transição planetária. Nossa última oportunidade de crescimento, Jesus dando aquela grande oportunidade para você crescer e você distraído no celular, maratonando série. Porque é mais fácil ficar distraído. E aí a vida está tão ruim que eu vou ficando cada vez mais distraído. Existe um filósofo argentino que ele fala assim: você não está deprimido, você só está distraído. Distraído da beleza da vida. Mas a gente quer sempre mais e mais e mais. Mas a gente está em busca do quê? Por isso nós estamos mais ansiosos, porque a gente não sabe o que fazer da nossa vida. O que é que eu vim fazer nessa terra? A gente não sabe, entre aspas, né? Nós espíritas sabemos, não sabemos? Mas a gente só está distraído. Está na hora da gente começar a acordar, né? E aí, para isso, eu trago algumas considerações da doutrina. Mas aqui, Joana de Angelis continua assim, ó: será que nós estamos mais ansiosos? A gente não precisa nem responder, né? Identificando aí os sintomas, as situações, a gente vê como a sociedade está. Eu não posso sair fora do contexto da sociedade, porque eu sou sociedade. Somos a sociedade. Estamos muito mais ansiosos, né? A ansiedade na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio, que merece cuidados especiais. A sociedade está perturbada e desequilibrada? Por causa da ansiedade, tá? Mas isso tudo merece os cuidados especiais. Cuidado especial com quem? Primeiro eu cuido de quem que eu cuido primeiro? De mim. Primeiro eu cuido da minha pessoa, para depois cuidar daqueles que estão à minha volta. Porque se eu não cuidar de mim, eu vou desencarnar, porque a ansiedade mata a gente. Será que a ansiedade mata antes da hora? A pessoa vai embora antes da hora? Então a ansiedade pode ser um método, entre aspas, de suicídio? Sim. Tá? Por isso que merece os cuidados especiais. E a doutrina espírita oferece um grande leque de oportunidades e cuidados que a gente pode ter com a gente. Basta a gente buscar, a gente precisa escolher. Eu escolho não estar mais ansioso. E aí o que eu preciso fazer? Tá? E aí ela recomenda aí as terapias, né, necessárias. E aí eu trago aí a consideração que eu sempre falo, mas não trago por escrito. Agora eu trouxe para relatar 2 parágrafos de um momento em que os espíritos trazem grandes revelações para Allan Kardec sobre esse momento que a gente está vivenciando, transição planetária. Faz um tempinho já, né? 1866 faz um tempinho. Então, Revista Espírita, 25 de abril de 1866. Essas considerações estão lá no livro de Obras Póstumas, que os espíritas devem ler e estudar. Regeneração da humanidade. Infelizmente, a maioria desconhecendo a voz de Deus, interessante. Quando ele fala assim, infelizmente, a maioria de quem? Quem é a maioria? A maioria de nós. Desconhecendo a voz de Deus. E aí não tem como não perguntar para vocês. Vocês conhecem a voz de Deus?
Já ouviram Deus falar com você? É uma voz feminina ou masculina? É uma voz doce ou uma voz brava? Já ouviram a voz de Deus? Se vocês não ouviram ainda a voz de Deus, aconselho vocês a fazer uma viagem. Porque a voz de Deus está onde, gente? Gravados na nossa consciência. E se eu ainda não escutei a voz de Deus são os conselhos, leis gravadas em nós. E a gente sabe então o que é certo e o que é errado? É a voz de Deus? Será que a gente já conhece? Então a gente precisa fazer essa viagem, essa introspecção, buscar na nossa consciência a voz de Deus. E ele fala que é a maioria, tá? Infelizmente a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, vai continuar com a sua cegueira, e sua resistência marcará o fim de um reino por lutas terríveis. Quando que isso vai acontecer? Quando? É esse período que a gente está vivenciando. Mas essas lutas terríveis são aonde? Com quem? É só lá onde tem guerra? Não, é na guerra que a gente tem aqui, ó. Eu, comigo 15. Lutas terríveis. Em seu desvio, quem vai se desviar? Está falando da humanidade. Em seu desvio, eles mesmos correrão para a sua queda. Sabe o que é correr para a sua queda? É continuar fazendo besteira. É continuar não escutando. É continuar perdido. Continuar ansioso. Tá? Levarão à destruição, que engendrará uma multidão de flagelos e de calamidades. Flagelos a gente pode considerar aí os vírus, as bactérias, as doenças atuais. Tem bastante? Tem. E de tempos em tempos a gente é acometido por várias. No final do ano peguei um vírus, gente. Eu não sabia se era por banheiro, por cima, por baixo, por qualquer lugar, porque era uma coisa terrível. E aí você fala assim, é só um vírus. É só um vírus. Flagelos da humanidade. Tá? E de calamidades. Essas calamidades a gente pode considerar qualquer coisa. Aí você fala assim, Dani, tá mais calor, né? Tá mais calor? Vocês acham que tá mais calor? O pessoal tem a dó de Jesus quando ele viveu na época dele, né? 60 graus. Por que eles usavam aquelas roupas? Por quê? E a gente achando que está morrendo. Chuva. Está chovendo mais? Está chovendo mais? Não, gente, não está chovendo mais. Está vendo como a gente acha que está fora, está tudo errado? Não está chovendo mais, só está enchendo mais as ruas, as casas, porque está tudo errado no saneamento, no lixo que a gente joga na rua. Tudo isso está errado. O resto do planeta vai muito bem, obrigado. Ele está transformando e mudando situações para se encaixar num planeta regenerado. Mas está tudo bem. Tá? Então, quando a gente acha que está tudo piorando, a ansiedade vai aumentar, vai ficar agradável, ou como é que vai ficar? Toda vez que você senta na sua sala e liga o jornal, como é que fica o teu coração? Será que a tua ansiedade aumenta? Porque são tantas calamidades, tantos flagelos, que você fala assim, não vamos aguentar, o mundo vai acabar. Vai ou não vai? Olha, já falaram que em 2000 ia acabar, depois era 2012. E eu tenho escutado alguns segmentos falar que vai acabar de novo. E tem gente só sentada esperando Jesus voltar. Mas nós espíritas não, né?
O que é que a gente tem feito para que isso mude? Para que tudo isso transforme? Mas primeiro em mim, né? Então, calamidades de sorte que sem eu querer, sem a gente querendo, nós apressaremos o advento da era da renovação. A gente está indo tão para o fundo do poço que a gente está adiantando, que é isso que os Espíritos estão fazendo com que, sabe por quê? Porque se a gente desencarna mais cedo, a gente já é levado para outro planeta. Sem opção de escolha, tá? Porque a gente não vai ter mais escolha. Então está indo tanta gente para lá que já está apressando o advento do planeta novo. 1866. Vamos lá, o que mais? E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, destruição de quem e do que? Destruição de nós mesmos. Porque eu continuo falando para vocês que Jesus continua no comando do planeta. Espíritos de luz trabalhando pela natureza. E vocês acham mesmo que eles vão deixar a gente acabar com a camada de ozônio? Vocês acham mesmo que a gente tem esse poder? Parem e pensem só um pouquinho. Aonde está Jesus nesse contexto? Está lá longe, né? Está distraído? Jesus está distraído, será? Cuidado. Porque se a gente achar que o planeta está destruindo, está se destruindo, o que vai sobrar para nós? A ansiedade vai aumentar, né? E como se a destruição não caminhasse bastante rápido, a aversão e os suicídios se multiplicarem. E aí ele não está falando do planeta, ele está falando de nós. Vocês entenderam como a destruição não é fora, a destruição é dentro? O mau comportamento que a gente tem está nos destruindo, porque está mais fácil ficar distraído, está mais fácil olhar para fora. Está mais fácil ficar nas redes sociais olhando que o outro foi viajar no carnaval. O que o outro fez e você ficou lá na sua casa porque você não tinha dinheiro para ir. É ou não é? Porque é mais fácil olhar a vida do outro. É mais gostoso. Mas vocês sabiam que as pessoas só postam o que é legal? E o que é legal muitas vezes é só segundos. Porque a vida dela está uma porcaria. E você achando que a tua está indo muito ruim e a do outro está legal. Esquecendo que você tem que olhar para você. E aí os suicídios se multiplicarão numa proporção inaudita, nunca vista no planeta inteiro. E não vai dar nem para contar a quantidade, gente. Porque a ansiedade vai matar tanta gente, já está matando tanta gente, que as pessoas não consideram que isso seja um suicídio, ou consideram. Está lá na nossa... Eles vão escrever, morreu de ansiedade. Suicídio, vai estar escrito? Não. Você vai morrer de outras causas. Mas, no caso, você correu para a sua própria caída, né? Correu para o seu próprio precipício, tá? Até entre as crianças. E aí eu faço alerta. Tem criança em casa, é pai e mãe, é vô, é vó, é tio, tem responsabilidade. Conhecendo tudo isso que a gente conhece, temos responsabilidade sobre tudo que vem nos acontecendo, principalmente agora das crianças. E detalhe, os celulares vão levá-los a essa derrocada. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que serão antes da morte riscados dos números dos vivos. Interessante isso. É um morto-vivo? É um zumbi, então? É. E a gente tem visto pessoas dopadas a ponto de virarem mortos-vivos.
Por causa do que? Começou aonde, gente? Com uma simples ansiedade, que geram transtornos muito intensos depois, que muitas vezes, sem a medicação, a pessoa não consegue viver. É isso que eles estão falando. E é o que a gente tem visto. Tenta marcar um psiquiatra hoje. A fila está grande. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que sejam em nada derrogadas as leis de Deus. As leis de Deus não vão mudar em nada. Tudo isso vai acontecer e a natureza vai continuar a mesma. E as leis sem serem movimentadas. Tudo isso vai acontecer em nome das leis de Deus. Mas quem causou isso para você? Quem causou isso para você? Lá em casa eu vou falar que foi meu marido, gente. E vocês? Não é? Eu tinha certeza. E os maridos vão falar que foram as mulheres, porque elas são as víboras. Não é assim? É que tu não conhece minha mulher, Dani. Eu escuto muito. Eu estou brincando com vocês, que eu vou falar que é meu marido, porque eu ouço muito isso em atendimentos. É que tu não conhece minha esposa. A bicha é chata. Mas os esposos também ficam por baixo, não é verdade? Brincadeiras à parte, tem sempre alguém que é o causador dos seus problemas, que te deixa ansioso, né? Ninguém tem o poder de tirar o teu centro, se não for você mesmo. Ninguém. A gente jamais vai poder falar assim, ó, fulano foi o culpado por isso que aconteceu com a minha vida. Não. Isso aconteceu na sua vida porque você deixou acontecer. Ou a gente não tem o direito de escolha? O que vocês acham? Temos o direito de escolha? Estamos mais ansiosos porque não estamos conseguindo dominar as nossas vidas. E o que é que a gente tem feito com isso? Agora é a hora, gente. Agora ainda é hora. Porque nós estamos aqui encarnados. Não sei se amanhã eu vou estar. Mas ainda hoje é a hora da gente colocar o pé no freio. Olhar para dentro. Identificar aquilo que a gente precisa modificar. Porque tem muita coisa para modificar. Entender que está tudo sob controle. Porque afinal de contas, quem é por nós? Será que a gente está jogado ao relento? O que vocês acham? Deus falou assim, ó, vai. Deu aí no pontapé e falou, vai para o mundão. Será que foi assim que a gente veio? Jamais. Porque Deus é justiça. Se fosse por tudo que a gente já fez, poderia até ser assim. Mas Deus também é misericórdia. E por misericórdia dos seus filhos, como é que a gente trata os nossos filhos? Deus, em sua misericórdia, falou assim, vai, eu estou te dando mais uma oportunidade. Mas tenha coragem, filho. Porque não vai ser fácil. E aí ele deu para a gente um mestre, um guia e um modelo. O que a gente tem feito com os ensinamentos do mestre, do guia e do modelo? Deixa lá no livro, né? Porque o livro é bom, bonito, legal. O que é que a gente tem feito da nossa vida? Porque se eu tenho Jesus como modelo, guia e mestre, eu preciso ficar ansioso, gente? Não preciso. Porque se eu confio no que Jesus tem guardado para mim, fazendo a minha parte, sempre, vai dar tudo certo. E todos aqueles momentos que eu tiver que passar, que não são agradáveis, vai ser momentos de aprendizado.
Porque a gente precisa aprender muita coisa ainda, não precisa, gente? Precisa ou não precisa? Mas nós precisamos buscar hoje, nos tempos de hoje, a ajuda necessária. Casa espírita, passes, oração. Uma das ferramentas é a meditação, que tem ajudado aí muita gente a trabalhar o mindfulness, que é você estar presente aqui agora, sem pensar no futuro nem no passado. Essas técnicas têm ajudado muitas pessoas. E buscar terapias especializadas. Mas cuidado com as terapias especializadas, porque a gente tem visto muitos psicólogos e psiquiatras falando muita besteira por aí. Pessoas indo a derrocadas por conta de conselhos inadequados. Casamentos sendo desfeitos por conselhos inadequados. Então eu preciso buscar uma terapia especializada. Hoje nós somos espíritas, se puderem buscar terapeutas espíritas, será de bom grado para nós, tá? Então cuidado quando a gente vai buscar algo que nos faz. Isso aqui era um seminário, tá, gente? Eu trouxe só um pedacinho de seminário pra gente. E aí, a gente tem um mestre, não tem? A gente tem angústias dentro da gente que nos levam a essa ansiedade que a gente não gosta. E aí Pedro fala assim, ó, lancem sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pare e pense. Jesus não tem cuidado de você? O que você acha? Será que Jesus esqueceu de você? Esqueceu sim ou não? Ele disse que nenhuma das ovelhas seria deixada para trás. Então você acha mesmo que você seria deixado para trás? Jamais. Jesus tem cuidado de você. Mas e você? Está olhando para onde? Essa é a nossa grande questão. Todos os dias, quando você acordar, os seus primeiros pensamentos são os que vão determinar como vai ser o seu dia. Cuida dos pensamentos. Se os primeiros pensamentos do meu dia vão determinar o resto do meu dia, quais pensamentos que eu escolho ter? Eu preciso escolher quais pensamentos eu quero ter durante o dia. Eu quero ter um dia bom? Eu quero ouvir a voz de Deus, sabendo que Jesus está olhando por mim, eu fazendo a minha parte? Então eu tenho que escolher estar melhor. Eu determino com quem eu vou andar. Eu determino quem eu vou escutar. Eu determino se o meu dia vai ser bom ou não. Porque Deus e Jesus têm cuidado de nós. Obviamente a Deus. Cabe a parte final minha também, né? Vou convidá-los então a fecharem os olhos. Nessa noite tão agradável, Senhor, em que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de nós mesmos, queremos Te pedir, Senhor, força, coragem e determinação, para que consigamos, a todos os dias das nossas vidas, de todos os dias que ainda nos restam, encarnados neste corpo em que estamos, buscar-te, para determinarmos em nós aquilo a que viemos fazer neste planeta. Somos cuidados, tratados e amparados o tempo todo, Senhor. E por isso te damos graças. Muito obrigada, Senhor, por não desistir de nenhum de nós. Por acreditar que nós podemos ser cada dia melhores.
Mas dá-me força e coragem, Senhor, para levantar as nossas cabeças, as nossas mentes e os nossos corações e conseguirmos sair desta reencarnação aprovados como filhos pródigos. Auxilia-nos, Senhor, junto à espiritualidade amiga desta casa, aos mentores que estão já nos tratando desde quando adentramos o portão da casa. Foram designados espíritos para cuidar de cada um de nós, nas nossas peculiaridades, nas nossas necessidades mais íntimas. Não nos deixe, Senhor, estarmos distraídos deste cuidado. E ao adentrarmos a sala de passe, nós possamos tratar o nosso corpo físico e o corpo perispiritual. E ao sairmos desta casa, Jesus, possamos colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos e tudo aquilo que aqui ganhamos por oportunidade. Se conosco agora e sempre, Senhor, que assim seja.